para a fortuna não existe. Há apenas o encontro da preparação com a oportunidade. Quando você cultiva seu jardim interior com disciplina estoica, quando ordena seus pensamentos e purifica suas intenções, o universo conspira para entregar o que sua alma realmente merece. Não é mágica, é a lei natural da coerência. O que você semeia em seu caráter, você colhe em seu destino. Imagine por um momento que você está diante de um espelho que não reflete seu rosto, mas sua alma. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você cultiva, cada ação que você toma, se materializa nesse reflexo como ondulações em um lago sereno. Agora pergunte a si mesmo: você gosta do que vê? Essa imagem interna corresponde ao que você quer atrair para sua vida externa? Se a resposta o deixar desconfortável, não se preocupe. Você está prestes a descobrir um dos segredos mais profundos que Sêneca nos legou há mais de 2000 anos. Um princípio que pode transformar completamente sua realidade. Lúcio Amenael Sêneca, o grande filósofo estoico que serviu como conselheiro do imperador Nero, não era um idealista desconectado da realidade. Ele era um homem que entendia o poder, a riqueza, as relações humanas e os desafios mais profundos da existência. Quando escreveu sobre atração e manifestação, não escreveu de uma torre de marfim, mas da experiência de alguém que navegou nas águas mais turbulentas da política romana, traições, perdas pessoais e os triunfos mais extraordinários. A questão que assalta a todos nós, especialmente depois dos 35 anos, quando já acumulamos decepções e frustrações suficientes, é a seguinte: por que algumas pessoas parecem atrair tudo o que querem, enquanto outras lutam constantemente, sem obter resultados? Por que certos indivíduos vivem em um estado de fluxo constante, onde as oportunidades surgem naturalmente, enquanto outros se sentem como se estivessem nadando contra a corrente? A resposta, de acordo com Sêneca e a mais profunda sabedoria estoica, não está em técnicas externas de manifestação, em rituais complicados ou em fórmulas mágicas. Está em algo muito mais fundamental e, paradoxalmente, muito mais simples: o cultivo deliberado e disciplinado do seu mundo interior. Mas é aqui que a maioria das pessoas comete um erro fatal. Eles confundem o mundo interior com pensamentos positivos superficiais ou com a repetição mecânica de afirmações. O mundo interior de que Sêneca fala é muito mais profundo, é a qualidade de sua vibração existencial, a coerência entre quem você é em seu âmago mais íntimo e como você se apresenta ao mundo. É a harmonia entre seus valores declarados e suas ações cotidianas. É a paz que vem quando você faz as pazes com o que pode controlar e deixa ir completamente o que está fora de alcance. Quando Sêneca escreveu sobre fortuna, ele não estava se referindo à sorte cega ou ao destino caprichoso. Ele estava se referindo àquela força misteriosa, que parece favorecer aqueles que cultivaram uma certa qualidade interior. E essa qualidade tem características muito específicas que podemos desenvolver sistematicamente. A primeira característica é o que os estoicos chamavam de vibração coerente. Sua realidade externa nada mais é do que o eco de seu estado interno. Se você olhar para sua vida atual com honestidade brutal, descobrirá que é um reflexo bastante preciso de seu mundo interior predominante dos últimos anos. Se houver caos em seus relacionamentos, provavelmente há conflito interno não resolvido. Se há escassez em suas finanças, provavelmente há uma mentalidade de falta que se tornou sua frequência padrão. Se houver estagnação em sua carreira, provavelmente há uma falta de clareza interna sobre o que você realmente valoriza. Mas aí vem a parte poderosa. Se você pode mudar sua vibração interna de forma sustentada, sua realidade externa não tem escolha a não ser mudar também. Não é misticismo. É física básica. Como um diapasão vibrando outro diapasão na mesma frequência, seu estado interior atrai experiências que ressoam com essa mesma qualidade energética. Sêneca entendeu isso profundamente. É por isso que ele insistiu tanto no conceito de preferível indiferente. Coisas externas, dinheiro, reconhecimento, até mesmo saúde, não são intrinsecamente boas ou ruins. Eles são neutros. O que os torna experiências positivas ou negativas é a qualidade da consciência com que você os aborda. Uma pessoa com um mundo interior caótico pode ter milhões e ainda ser infeliz. Uma pessoa com um mundo interior cultivado pode ter recursos limitados e irradiar abundância genuína. Isso nos leva ao segundo princípio fundamental para atrair algo.
Você deve primeiro se tornar isso. Se você quer atrair amor, você deve cultivar o amor genuíno por si mesmo e pela vida. Se você deseja atrair prosperidade, deve desenvolver uma mentalidade próspera que não dependa de circunstâncias externas. Se você quer atrair oportunidades, precisa se tornar o tipo de pessoa que reconhece e aproveita as oportunidades que já estão disponíveis. A maioria das pessoas tem isso ao contrário. Eles pensam: quando eu tiver amor, estarei amando. Quando eu tiver dinheiro, serei generoso. Quando eu tiver sucesso, estarei confiante. Mas a lei da atração estoica funciona exatamente o oposto. Primeiro você cultiva a qualidade interior, e então essa qualidade atrai sua expressão externa correspondente. Vamos ver como isso se aplica especificamente a diferentes áreas da vida, começando com algo que todos ansiamos: paz e prosperidade. A maioria das pessoas acredita que a prosperidade virá quando removerem o estresse de suas vidas. Mas Sêneca nos ensina que é exatamente o oposto. A tranquilidade interior é a base da verdadeira prosperidade, não o seu resultado. Quando você opera a partir de um estado de estresse constante, de urgência, de sobrevivência, suas decisões refletem essa energia. Você toma decisões reativas e de curto prazo com base no medo. Essas decisões inevitavelmente criam situações mais estressantes, perpetuando o ciclo. É como tentar navegar em um navio em uma tempestade emocional constante. Você pode avançar, mas será à custa de um enorme desgaste e com muito pouca eficiência. Em contraste, quando você cultiva a tranquilidade interior como seu estado padrão, algo mágico começa a acontecer. Da calma, você pode ver oportunidades que antes estavam escondidas pela névoa do estresse. Você pode tomar decisões mais sábias porque não está no modo de sobrevivência. Você pode construir relacionamentos mais fortes porque não está operando por falta ou desespero. E mais importante, você irradia confiança autêntica que atrai colaborações, oportunidades e recursos de maneiras que você nunca poderia ter planejado conscientemente. Sêneca experimentou isso em sua própria carne. Apesar das intrigas políticas, ameaças constantes e da pressão de ser conselheiro de um dos imperadores mais voláteis da história, ele manteve uma prática disciplinada de cultivo interior. Ele meditava diariamente, escrevia para esclarecer seus pensamentos e praticava exercícios específicos para manter a perspectiva estoica. Resultado: ele se tornou um dos homens mais ricos de Roma, não apesar de sua prática estoica, mas precisamente por causa dela. A prosperidade que surge da tranquilidade interior é qualitativamente diferente da prosperidade que surge do estresse e da ambição descontrolada. É mais sustentável, mais gratificante e, paradoxalmente, atrai mais abundância, porque não é contaminado pela energia da falta ou do desespero. Isso nos leva a outro aspecto crucial que Sêneca enfatizava constantemente: cuidar do corpo como forma de espiritualidade. Em nosso tempo, tendemos a separar o físico do espiritual, como se fossem dimensões completamente independentes. Mas os estoicos entenderam que o corpo é o veículo através do qual experimentamos a vida e que seu estado afeta diretamente nossa capacidade de manter a clareza mental e a estabilidade emocional. Quando você honra seu corpo com disciplina genuína, não por vaidade ou obsessão, mas por respeito e gratidão, você cria o que Sêneca chamou de canal limpo para a energia vital. Isso significa que sua capacidade de pensar com clareza, sentir profundamente e agir de forma eficaz se multiplica exponencialmente. Pense desta forma: se o seu corpo está constantemente lidando com toxinas, fadiga, inflamação ou desequilíbrios hormonais causados por negligência, uma parte significativa de sua energia vital está sendo desviada para tarefas básicas de sobrevivência. É como tentar executar um programa sofisticado em um computador sobrecarregado com vírus e arquivos inúteis. Tecnicamente, pode funcionar, mas nunca atingirá seu potencial real. Contrast. Quando você cultiva um corpo forte, flexível e vital, por meio de exercícios inteligentes, nutrição consciente e sono reparador, você libera enormes quantidades de energia que podem ser direcionadas para a criatividade, intuição, construção de relacionamentos e a manifestação de seus objetivos mais elevados. Sêneca era um atleta mental, mas também entendia a importância do bem-estar físico. Não se tratava de perfeição estética, mas de criar as condições ideais para que a mente e o espírito operassem em todo o seu potencial. Quando seu corpo se torna um aliado, em vez de um obstáculo, quando se torna uma fonte de confiança em vez de uma fonte de preocupação, sua vibração geral muda radicalmente. Essa vibração elevada se torna um ímã para oportunidades, relacionamentos e experiências que estão alinhadas com seu potencial mais elevado. Não é que o universo tenha preferências.
mas que uma pessoa que irradia vitalidade autêntica atrai naturalmente experiências de vida, enquanto uma pessoa que opera por exaustão e negligência tende a atrair mais do mesmo. Mas talvez o aspecto mais transformador da filosofia de atração de Sêneca tenha a ver com a redefinição radical do sucesso. A maioria das pessoas, especialmente em nossa cultura obcecada por realizações externas, define o sucesso em termos de comparação com os outros, acumulando símbolos externos, reconhecimento social ou superando os concorrentes. Sêneca propõe algo completamente diferente. O sucesso como coerência interna. O verdadeiro sucesso não é externo, mas viver em harmonia com sua própria natureza mais verdadeira e elevada. É o alinhamento entre o que você pensa em particular, o que você diz em público e o que você faz na prática. Essa consistência cria o que ele chamou de magnetismo puro, que atrai o sucesso naturalmente, sem esforço forçado ou manipulação. Imagine uma pessoa que alcançou essa consistência total. Suas palavras têm peso porque são apoiadas por convicções genuínas. Suas ações têm impacto porque fluem de uma intenção clara e unificada. Sua presença tem autoridade natural porque não há conflito interno entre as diferentes versões de si mesma. Essa pessoa não precisa se esforçar para convencer, manipular ou impressionar. Sua mera presença é convincente. Esse tipo de coerência é extremamente raro em nosso mundo, onde a maioria das pessoas vive fragmentada entre seus desejos secretos, suas declarações públicas e seus comportamentos reais. Quando você encontra alguém que alcançou essa unificação interior, ela é imediatamente aparente. Há algo magnético na autenticidade genuína que não pode ser falsificado ou fabricado. Sêneca trabalhou toda a sua vida para alcançar essa coerência, e sua influência transcendeu seu tempo precisamente porque havia algo genuíno em sua mensagem que ressoava com a verdade mais profunda da alma humana. Eu não estava desempenhando um papel ou promovendo ideias que não havia integrado pessoalmente. Sua filosofia foi o resultado de uma vida vivida conscientemente, de erros honestos e aprendizados reais. Essa coerência interior também se manifesta poderosamente no reino dos relacionamentos e do amor. A maioria das pessoas aborda os relacionamentos a partir de um lugar de falta. Eles procuram o que lhes falta no outro, esperam que outra pessoa preencha seus vazios emocionais, preencha suas deficiências ou valide seu valor como pessoas. Essa abordagem, inevitavelmente, cria relações codependentes, dramáticas e insatisfatórias. Sêneca entendeu que para atrair relacionamentos profundos e genuínos, você deve primeiro cultivar sua própria estabilidade emocional, sua própria segurança interior e seu próprio amor autêntico por si mesmo e pela vida. O verdadeiro amor não procura preencher lacunas, mas compartilhar a plenitude. Não surge da necessidade, mas do transbordamento de um copo já cheio. Quando você fez o trabalho interno de desenvolver um relacionamento saudável consigo mesmo, quando aprendeu a desfrutar de sua própria companhia, quando cultivou interesses, paixões e propósitos que não dependem de validação externa, então você está pronto para um relacionamento maduro. A partir deste lugar de totalidade interior, você naturalmente atrai pessoas que também fizeram seu próprio trabalho interior, criando conexões baseadas na abundância mútua e não na falta mútua. Isso não significa se tornar uma pessoa fria ou autossuficiente. Pelo contrário, significa desenvolver a capacidade de amar a partir da liberdade, em vez do medo, de se conectar a partir da força, em vez da fraqueza, de compartilhar a partir da generosidade, em vez da necessidade. Esse tipo de amor é exponencialmente mais satisfatório tanto para dar, quanto para receber. Sêneca teve relacionamentos profundos e duradouros, precisamente porque não dependia deles para seu bem-estar básico. Eu poderia amar plenamente porque não tinha medo de perder. Ele poderia ser emocionalmente generoso porque não estava operando por escassez. Ele poderia ser genuinamente vulnerável porque seu valor como pessoa não dependia da resposta do outro. Essa mesma sabedoria se aplica diretamente à atração da abundância material. A verdadeira abundância, de acordo com Sêneca, não é a quantidade de posses que você acumula, mas a qualidade de sua percepção do que você já tem. É um estado de consciência, não uma figura em sua conta bancária. E como todos os estados de consciência, pode ser deliberadamente cultivado através da prática disciplinada. A prática mais poderosa que Sêneca recomendou para ativar a vibração da abundância foi uma gratidão profunda e específica pelo que já está presente em sua vida. Mas ele não estava se referindo à gratidão superficial ou afirmações mecânicas. Ele estava se referindo à contemplação consciente da extraordinária complexidade e beleza do que normalmente tomamos como certo. Considere, por exemplo, o simples fato de que você pode ouvir essas palavras.
Para que isso seja possível, você precisa de um cérebro trabalhando com uma precisão que faça o computador mais sofisticado parecer primitivo. Você precisa de um ouvido que possa captar vibrações invisíveis no ar e transformá-las em um significado compreensível. Você precisa de uma história pessoal que permita entender não apenas palavras individuais, mas as ideias complexas que elas transmitem. Tudo isso está acontecendo automaticamente, sem que você tenha que pensar conscientemente sobre isso, como um presente gratuito da existência. Quando você começa a contemplar regularmente esses tipos de milagres cotidianos, menos a incrível complexidade do seu corpo, a abundância gratuita da natureza, a riqueza das relações humanas disponíveis, as infinitas oportunidades de aprendizado e crescimento, sua percepção da realidade muda fundamentalmente. Você começa a viver da abundância em vez da escassez, da admiração em vez do tédio, da gratidão em vez da reclamação. Essa transformação perceptiva não é meramente emocional, tem consequências práticas muito reais. Uma pessoa que opera a partir da abundância genuína faz escolhas diferentes. Você não negocia por medo de perder, então pode assumir riscos inteligentes. Ela não está desesperada por oportunidades, então pode ser seletiva e escolher as melhores opções. Você não precisa se apegar ao que tem para ser generoso, e a generosidade genuína sempre ativa ciclos de reciprocidade. Sêneca observou que as pessoas mais prósperas que ele conhecia não eram necessariamente as mais inteligentes ou trabalhadoras, mas aquelas que desenvolveram essa perspectiva de abundância autêntica. Eles podiam ver oportunidades onde outros viam obstáculos. Eles poderiam permanecer calmos na crise, permitindo-lhes tomar decisões mais sábias. Eles podiam construir relacionamentos fortes porque não estavam operando por falta ou manipulação. Mais importante, eles aprenderam o segredo que a maioria das pessoas nunca descobre, que a abundância é um estado interno que pode ser cultivado, independentemente das circunstâncias externas, e que uma vez que você domina esse estado interno, as circunstâncias externas tendem a se reorganizar para refletir essa nova realidade interna. Mas é aqui que muitas pessoas ficam confusas. Eles pensam que essa filosofia implica passividade, que se você cultivar paz interior e gratidão suficientes, tudo o que você deseja aparecerá magicamente sem esforço. Esse não era o ensinamento de Sêneca. Ele era um homem de ação intensa, um construtor de impérios, um escritor prolífico, um conselheiro político ativo. A diferença era que sua ação surgia da clareza interior, e não da compulsão externa. Quando sua ação surge de um mundo interior cultivado, ela tem uma qualidade completamente diferente. É mais eficaz porque está alinhado com seus valores reais. É mais sustentável porque você não está lutando contra a sua própria natureza. É mais atraente para os outros porque há uma autenticidade que não pode ser falsificada. E é mais gratificante porque cada etapa do processo está imbuída de propósito e significado, não apenas do resultado final. Esta é talvez a diferença mais crucial entre a manifestação superficial, que é promovida em muitos círculos de autoajuda, e a verdadeira lei estoica da atração que Sêneca ensinou. A manifestação superficial se concentra na obtenção de coisas específicas por meio de técnicas mentais. A atração estoica se concentra em se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai uma vida extraordinária por meio da excelência de caráter. A diferença é profunda. Um é baseado na manipulação da realidade externa para satisfazer desejos internos não examinados. O outro é baseado na transformação da realidade interna para criar uma harmonia natural com as melhores possibilidades externas. Um é essencialmente egoísta e limitado, o outro é fundamentalmente generoso e expansivo. Sêneca viveu esses princípios até suas últimas consequências, quando Nero finalmente ordenou sua morte. Ele enfrentou aquela circunstância final com a mesma serenidade e dignidade com que havia enfrentado todos os desafios anteriores de sua vida. Não porque ele fosse indiferente à vida, mas porque ele havia cultivado um estado interior que não dependia de circunstâncias externas para seu bem-estar fundamental. Esta é a verdadeira liberdade que a filosofia estoica oferece. Não a ausência de desafios ou a garantia de que você sempre conseguirá o que deseja, mas a capacidade de manter seu centro, sua dignidade e sua capacidade de resposta, não importa o que a vida apresente. E a partir deste centro inabalável, você tem o poder supremo de criar, atrair e contribuir positivamente para o mundo. Mas, voltemos à prática. Como você pode começar a implementar esses princípios hoje? Não importa quais sejam suas circunstâncias atuais. A resposta está no que Sêneca chamou de exercícios espirituais. Práticas específicas e concretas, que gradualmente transformam a qualidade do seu mundo interior. O primeiro exercício
é a contemplação matinal. Todas as manhãs, antes de verificar seu telefone ou mergulhar nas demandas do dia, passe 10 minutos considerando conscientemente que tipo de pessoa você quer ser naquele dia. Não o que você deseja obter ou alcançar, mas quais qualidades você deseja incorporar. Você quer ser paciente, generoso, corajoso, compassivo, etc. Visualize especificamente como seria viver dessas qualidades nas situações que você provavelmente enfrentará. O segundo exercício é o check-up noturno. No final de cada dia, reveja honestamente como você viveu em relação às qualidades que escolheu cultivar pela manhã. Não por julgamento ou crítica destrutiva, mas por curiosidade e compromisso com o crescimento. Onde você se apresentou na sua melhor versão? Onde você se desviou? O que você poderia fazer diferente amanhã? O terceiro exercício é a prática da gratidão específica. Em vez de simplesmente dizer "sou grato", escolha 3 coisas específicas a cada dia, pelas quais você sente gratidão genuína e contemple profundamente por que as aprecia. Pode ser algo tão simples quanto a textura do seu café da manhã, ou tão complexo quanto uma lição que você aprendeu com uma dificuldade recente. O quarto exercício é o que Sêneca chamou de a visão de cima, quando você se vê envolvido em drama, estresse ou preocupação. Imagine que pode superar a situação e vê-la de uma perspectiva mais ampla. Como será isso daqui a 5 anos? Que lição está disponível aqui? Como isso pode contribuir para o seu crescimento? O quinto exercício é a prática da presença intencional. Várias vezes ao dia, pare completamente por 1 minuto inteiro e simplesmente observe o que está acontecendo neste exato momento. O que você está sentindo em seu corpo? Que emoções estão presentes? Que pensamentos estão circulando? Não para mudar nada, mas simplesmente para desenvolver a consciência do momento presente. Esses exercícios podem parecer simples, até triviais, mas Sêneca entendeu que a verdadeira transformação acontece por meio da prática consistente de ações pequenas, mas significativas, não por meio de mudanças dramáticas ocasionais. É como construir músculos. Você precisa de exercícios regulares e progressivos, não de explosões esporádicas de atividade intensa. Quando você pratica esses exercícios consistentemente por semanas e meses, algo profundo começa a mudar na qualidade de sua experiência diária. Sua mente se torna mais clara e menos reativa. Suas emoções se tornam mais estáveis e menos dramáticas. Suas ações se tornam mais deliberadas e eficazes. E sua presença geral se torna mais magnética e envolvente de maneiras que você não pode planejar conscientemente. Essa transformação não passa despercebida pelas pessoas em sua vida. Eles começam a se relacionar com você de maneira diferente. Eles olham para você em busca de conselhos. Eles convidam você para oportunidades. Eles confiam em você com maiores responsabilidades. Não porque você mudou seu comportamento superficial, mas porque há algo diferente na qualidade de sua presença que comunica competência, confiabilidade e sabedoria. A prosperidade que surge da tranquilidade interior é qualitativamente diferente da prosperidade que surge do estresse e da ambição descontrolada. É mais sustentável, mais gratificante e, paradoxalmente, atrai mais abundância, porque não é contaminado pela energia da falta ou do desespero. Isso nos leva a outro aspecto crucial que Sêneca enfatizava constantemente: cuidar do corpo como forma de espiritualidade. Em nosso tempo, tendemos a separar o físico do espiritual, como se fossem dimensões completamente independentes. Mas os estoicos entenderam que o corpo é o veículo através do qual experimentamos a vida e que seu estado afeta diretamente nossa capacidade de manter a clareza mental e a estabilidade emocional. Quando você honra seu corpo com disciplina genuína, não por vaidade ou obsessão, mas por respeito e gratidão, você cria o que Sêneca chamou de canal limpo para a energia vital. Isso significa que sua capacidade de pensar com clareza, sentir profundamente e agir de forma eficaz se multiplica exponencialmente. Pense desta forma: se o seu corpo está constantemente lidando com toxinas, fadiga, inflamação ou desequilíbrios hormonais causados por negligência, uma parte significativa de sua energia vital está sendo desviada para tarefas básicas de sobrevivência. É como tentar executar um programa sofisticado em um computador sobrecarregado com vírus e arquivos inúteis. Tecnicamente, pode funcionar, mas nunca atingirá seu potencial real. Contrast. Quando você cultiva um corpo forte, flexível e vital, por meio de exercícios inteligentes, nutrição consciente e sono reparador, você libera enormes quantidades de energia que podem ser direcionadas
para a criatividade, intuição, construção de relacionamentos e a manifestação de seus objetivos mais elevados. Sêneca era um atleta mental, mas também entendia a importância do bem-estar físico. Não se tratava de perfeição estética, mas de criar as condições ideais para que a mente e o espírito operassem em todo o seu potencial. Quando seu corpo se torna um aliado, em vez de um obstáculo. Quando se torna uma fonte de confiança em vez de uma fonte de preocupação, sua vibração geral muda radicalmente. Essa vibração elevada se torna um ímã para oportunidades, relacionamentos e experiências que estão alinhadas com seu potencial mais elevado. Não é que o universo tenha preferências, mas que uma pessoa que irradia vitalidade autêntica atrai naturalmente experiências de vida, enquanto uma pessoa que opera por exaustão e negligência tende a atrair mais do mesmo. Mas talvez o aspecto mais transformador da filosofia de atração de Sêneca tenha a ver com a redefinição radical do sucesso. A maioria das pessoas, especialmente em nossa cultura obcecada por realizações externas, define o sucesso em termos de comparação com os outros, acumulando símbolos externos, reconhecimento social ou superando os concorrentes. Sêneca propõe algo completamente diferente. O sucesso como coerência interna. O verdadeiro sucesso não é externo, mas viver em harmonia com sua própria natureza mais verdadeira e elevada. É o alinhamento entre o que você pensa em particular, o que você diz em público e o que você faz na prática. Essa consistência cria o que ele chamou de magnetismo puro, que atrai o sucesso naturalmente, sem esforço forçado ou manipulação. Imagine uma pessoa que alcançou essa consistência total. Suas palavras têm peso porque são apoiadas por convicções genuínas. Suas ações têm impacto porque fluem de uma intenção clara e unificada. Sua presença tem autoridade natural porque não há conflito interno entre as diferentes versões de si mesma. Essa pessoa não precisa se esforçar para convencer, manipular ou impressionar. Sua mera presença é convincente. Esse tipo de coerência é extremamente raro em nosso mundo, onde a maioria das pessoas vive fragmentada entre seus desejos secretos, suas declarações públicas e seus comportamentos reais. Quando você encontra alguém que alcançou essa unificação interior, ela é imediatamente aparente. Há algo magnético na autenticidade genuína que não pode ser falsificado ou fabricado. Sêneca trabalhou toda a sua vida para alcançar essa coerência, e sua influência transcendeu seu tempo precisamente porque havia algo genuíno em sua mensagem que ressoava com a verdade mais profunda da alma humana. Eu não estava desempenhando um papel ou promovendo ideias que não havia integrado pessoalmente. Sua filosofia foi o resultado de uma vida vivida conscientemente, de erros honestos e aprendizados reais. Essa coerência interior também se manifesta poderosamente no reino dos relacionamentos e do amor. A maioria das pessoas aborda os relacionamentos a partir de um lugar de falta. Eles procuram o que lhes falta no outro, esperam que outra pessoa preencha seus vazios emocionais, preencha suas deficiências ou valide seu valor como pessoas. Essa abordagem, inevitavelmente, cria relações codependentes, dramáticas e insatisfatórias. Sêneca entendeu que para atrair relacionamentos profundos e genuínos, você deve primeiro cultivar sua própria estabilidade emocional, sua própria segurança interior e seu próprio amor autêntico por si mesmo e pela vida. O verdadeiro amor não procura preencher lacunas, mas compartilhar a plenitude. Não surge da necessidade, mas do transbordamento de um copo já cheio. Quando você fez o trabalho interno de desenvolver um relacionamento saudável consigo mesmo, quando aprendeu a desfrutar de sua própria companhia, quando cultivou interesses, paixões e propósitos que não dependem de validação externa, então você está pronto para um relacionamento maduro. A partir deste lugar de totalidade interior, você naturalmente atrai pessoas que também fizeram seu próprio trabalho interior, criando conexões baseadas na abundância mútua e não na falta mútua. Isso não significa se tornar uma pessoa fria ou autossuficiente. Pelo contrário, significa desenvolver a capacidade de amar a partir da liberdade, em vez do medo, de se conectar a partir da força, em vez da fraqueza, de compartilhar a partir da generosidade, em vez da necessidade. Esse tipo de amor é exponencialmente mais satisfatório tanto para dar, quanto para receber. Sêneca teve relacionamentos profundos e duradouros, precisamente porque não dependia deles para seu bem-estar básico. Eu poderia amar plenamente porque não tinha medo de perder. Ele poderia ser emocionalmente generoso porque não estava operando por escassez. Ele poderia ser genuinamente vulnerável porque seu valor como pessoa não dependia da resposta do outro.
Essa mesma sabedoria se aplica diretamente à atração da abundância material. A verdadeira abundância, de acordo com Sêneca, não é a quantidade de posses que você acumula, mas a qualidade de sua percepção do que você já tem. É um estado de consciência, não uma figura em sua conta bancária. E como todos os estados de consciência, pode ser deliberadamente cultivado através da prática disciplinada. A prática mais poderosa que Sêneca recomendou para ativar a vibração da abundância foi uma gratidão profunda e específica pelo que já está presente em sua vida. Mas ele não estava se referindo à gratidão superficial ou afirmações mecânicas. Ele estava se referindo à contemplação consciente da extraordinária complexidade e beleza do que normalmente tomamos como certo. Considere, por exemplo, o simples fato de que você pode ouvir essas palavras. Para que isso seja possível, você precisa de um cérebro trabalhando com uma precisão que faça o computador mais sofisticado parecer primitivo. Você precisa de um ouvido que possa captar vibrações invisíveis no ar e transformá-las em um significado compreensível. Você precisa de uma história pessoal que permita entender não apenas palavras individuais, mas as ideias complexas que elas transmitem. Tudo isso está acontecendo automaticamente, sem que você tenha que pensar conscientemente sobre isso, como um presente gratuito da existência.